muitas notícias aqui para a gente acompanhar e também tem discussões sobre o governo de transição e sobre a pauta ambiental. Tem essa coluna muito interessante da revista Carta Capital para a gente acompanhar aqui, do Liz Vieira. É professor de Sociologia aposentado da PUC-Rio, foi deputado do PT do Rio de Janeiro e coordenador do Fórum Global da Conferência Rio 92, autor, entre outros, do livro A Democracia Reage, da Garamond. A coluna de opinião dele é esse aqui: o clima será uma prioridade no governo Lula? Brasil chega com a péssima reputação na COP27, mas a presença de Lula sinaliza ao mundo seu compromisso com uma nova política. Vamos lá. Cerca de 40 mil pessoas de 196 países estão participando da 27ª Conferência Mundial do Clima, a COP27, realizada entre os dias 6 e 18 de novembro no Sharm el-Sheikh, no Egito. Esta COP é apresentada pela presidência egípcia como um encontro de implementação de passar promessas à ação, tem como missão avançar na luta contra as mudanças climáticas. Na abertura da COP27, no domingo, dia 6 de novembro, foi divulgado um relatório da Organização Meteorológica Mundial mostrando que cada um dos últimos 8 anos foi mais quente do que todos os registros conhecidos até agora. Segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o relatório da OMM é uma crônica do caos climático, fenômeno que está ocorrendo em velocidade catastrófica, devastando vidas de todos os continentes. No verão passado, tivemos eventos climáticos extremos que comprovaram, mais uma vez, a urgência da crise climática que atingiu muitas regiões do mundo, causando sofrimento, desolação e danos, como no caso do Paquistão, devastado pelas inundações, a África ameaçada pela fome e pela seca, a China enfrentando a pior onda de calor da sua história, ou a Europa registrando altas temperaturas em seu verão quente e seco, além de incêndio em diversos países. O contexto geopolítico, porém, relegou a batalha pelo clima ao segundo plano, enquanto as crises energética, alimentar e inflacionária da dívida pressionam países que já enfrentam as consequências da pandemia da Covid-19, a guerra da Ucrânia está favorecendo o uso de fósseis, principal causa do aquecimento global. Conforme decidido ano passado pela COP26 em Glasgow, todos os principais países emissores devem intensificar esforços para atingir o limite de 1,5 graus Celsius no aquecimento global. O objetivo é alcançar uma redução de pelo menos 55% das emissões até 2030 e neutralidade climática até 2050. A concentração de CO2, principal gás de efeito estufa, atingiu um nível nunca visto há mais de 2 bilhões de anos. No entanto, após a breve redução durante a pandemia, as emissões alcançaram um recorde em 2021, principalmente devido à exploração de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás e ao desmatamento. O aumento da temperatura global, além de comprometer a produção agrícola e agravar a crise alimentar, leva à multiplicação de eventos extremos como secas, inundações, terremotos, furacões e até inundações de áreas e cidades costeiras pelo aumento do nível do mar, ameaçando a sobrevivência de países insulares. Somente a neutralidade de carbono, ou seja, o princípio segundo o qual as emissões não devem exceder a capacidade de absorção dos semidouros naturais, florestas, oceanos, etc., permitirá que a concentração de CO2 se estabilize e depois diminua lentamente na atmosfera. Os cientistas alertam para a necessidade de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius para conter os dramáticos efeitos do aquecimento global. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, formado pelos principais cientistas climáticos do mundo, deixou claro que o aumento de 2 graus Celsius terá dramáticas consequências para bilhões de pessoas e para todo o planeta. No entanto, levando-se em conta a soma atual das contribuições nacionais, teremos um aumento de 2,5 graus Celsius ou até mais em algumas regiões.
Na realidade, as conferências da ONU sobre o clima sempre ficam muito aquém do mínimo necessário para a redução do aquecimento global. Olha a crise se desenhando aí e olha que importante. Obrigado, Ricardo Alves. Bora, Pedrão. Seu trabalho é muito importante. Obrigado, querido. Ednan Scher mandou bom dia, Pedro. Bom dia, querido. Obrigado pela contribuição que vocês estão fazendo. Estão faltando ainda superchats, gente. Pinguem superchats, deem likes para a live alcançar. É muito importante. Eu estou trazendo aqui pautas da imprensa para vocês ficarem muito bem informados. Até quando eu tô meio sem voz, eu continuo gravando aqui com vocês. Mesmo assim, as resoluções nem sempre são cumpridas pelos países membros, como foi o caso do Brasil e de diversos outros países. Segundo a ONU, as metas climáticas nacionais dos países reduzem em menos de 1% as emissões de gases estufas projetadas para 2030. Manda praxe, porém, que o presidente ou o secretário-geral das conferências sobre o clima divulgue as declarações otimistas e esperançosas. Cada COP sucessiva representa uma oportunidade que a humanidade não pode perder, declarou Sameh Choukri, presidente da COP27 e ministro egípcio das Relações Exteriores. Essa conferência oferece uma oportunidade única para o mundo se unir, construir o multilateralismo, reconstruir a confiança e se unir no mais alto nível político para enfrentar as mudanças climáticas, continua ele. E o secretário-geral das Nações Unidas conclamou, em entrevista ao jornal Le Monde, esta crise existencial deve voltar a ser prioridade fundamental da ação política no mundo. E o Brasil, convidado pelo presidente do Egito, Lula, presidente eleito do Brasil, decidiu ir à COP27. Na prática, Lula vai atuar como presidente de fato e influenciar a delegação brasileira. Ao aceitar o convite, Lula declarou: em nosso governo fomos capazes de reduzir 80% do desmatamento da Amazônia e diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam aquecimento global. Agora vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. E a ex-ministra Marina Silva afirmou: a questão climática agora é uma prioridade estratégica do mais alto nível do governo. Novos tempos. No primeiro governo Lula, alguns ministros afirmavam que meio ambiente é entrave ao desenvolvimento. Em seu discurso após a proclamação do resultado eleitoral pelo TSE, Lula declarou: o Brasil está pronto para retomar o protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Mais adiante, afirmou que uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil, às custas da deteriorização da vida na Terra. Como proposta, declarou: vamos retomar o monitoramento, a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Lula deverá se encontrar em novembro com Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, para o lançamento de uma iniciativa internacional de combate às mudanças climáticas. Tendo em vista a gravidade da crise, após a vitória na eleição, a Noruega declarou que retomará a ajuda financeira ao Brasil contra o desmatamento da Amazônia congelado durante o governo Bolsonaro. Segundo anunciou em 31 de outubro último, o ministro norueguês do Meio Ambiente, a Noruega era a maior doadora do Fundo Amazônia, responsável por 93,8% do total de verbas. Entre 2008 e 2018, desculpem, repassou 1,2 bilhão de dólares para o Brasil prevenir, monitorar e combater o desmatamento. O ministro da Noruega, o Espen Barth Eide, lembrou que o desmatamento do Brasil caiu sob a presidência de Lula na floresta amazônica. A queda foi de 80% entre 2004 e 2012. Já com Bolsonaro, nos 3 primeiros anos do governo, houve um aumento de 73% no desmatamento, que ele descreveu como escandaloso. O fundo tem atualmente 2,5 bilhões em recursos congelados desde 2019, quando o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, extinguiu seus comitês gestores sem consultar os países financiadores. O STF, em 3 de novembro de 2022, determinou a volta do Fundo Amazônia, parado desde 2019. No Brasil, as emissões de gases causadores do efeito estufa tiveram em 2021 sua maior alta em 19 anos, segundo o relatório divulgado recentemente pelo Observatório do Clima. Os vilões são a energia
a pecuária e principalmente as taxas recordes de desmatamento na Amazônia durante o governo Bolsonaro. No ano passado, a destruição dos biomas brasileiros poluiu mais a atmosfera do que todo o Japão. Em 2021, o Brasil emitiu 2,42 bilhões de toneladas brutas de dióxido de carbono, o CO2. O volume representa cerca de 4% das emissões planetárias, atrás apenas da China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Ainda segundo o Observatório do Clima, a emissão bruta per capita dos brasileiros é de 11,4 toneladas de CO2, acima da média global de 6,7 toneladas. A meta global é de 1 tonelada de CO2 por habitante em 2050. O número brasileiro é similar ao chinês, de 9.000 toneladas, menor do que o dos Estados Unidos, com 18.000, e mais do que o dobro do indiano, de 4.000 toneladas. A destruição dos biomas brasileiros por si só foi responsável por lançar 1,19 bilhão de toneladas brutas de CO2 na atmosfera em 2020. Eu não sei se vocês lembram, o céu aqui no Sudeste ficou preto por conta dessas emissões. Sandra Araújo, parabéns, Pedro, pela determinação em nos informar. Obrigado. As emissões cresceram em todos os setores, exceto resíduos, mas 49% delas vieram das mudanças no uso da terra, ou seja, causadas pelo desmatamento. O Brasil contraria as promessas feitas na COP26 e confirmada à ONU em abril deste ano, cortar as emissões em 37% até 2025, em comparação a 2005, e reduzi-las pela metade até o fim da década. Nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, a área desmatada cresceu 73%, segundo dados do Sistema PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Observatório do Clima também destaca que outros biomas também sofrem, já que os gases estufas emitidos pela destruição da Mata Atlântica e do Cerrado subiram respectivamente 65% e 4%. O desmate não é o único vilão, já que as emissões do setor de processos industriais e usos de produtos cresceram 8,2%. No setor de energia, o incremento foi de 12,2%, o maior desde 1973. A agropecuária também teve as maiores emissões de sua série histórica, após o crescimento de 3,8%. Foram 601 milhões de toneladas de CO2 contra 579 milhões em 2020. A África do Sul inteira polui menos do que todo o agro brasileiro. A maior responsável pelo recorde é a pecuária, que representa 79,4% das emissões do setor, após o rebanho bovino aumentar de 3,1% em 2021, 3 vezes mais do que a média nos últimos 18 anos. Então, quem vira vegetariano está colaborando de fato com a melhoria do meio ambiente. Isso precisa ficar muito claro, isso precisa ficar muito explícito, e a gente ainda precisa de R$ 30 aqui para a nossa meta, gente, que é muito necessária para a gente manter aqui todas as nossas contribuições. Vão curtindo, vou compartilhando, vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando para todo mundo ficar muito bem informado, gente. Eu peço desculpas aí por algumas interrupções, mas de fato eu ainda tô com a minha garganta um pouquinho comprometida. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui só para a gente acompanhar. Vou continuar, vou compartilhando. Eu vou continuar lendo essa coluna aqui, que é bastante importante, gente. Daqui a pouco a gente vai ler também outra informação muito importante. O arroto desses animais, contudo, é responsável por quase 1/3 de todas as emissões globais de metano, gás que é até 80 vezes mais potente do que o CO2 no aquecimento do planeta. Isso contraria o compromisso internacional assumido pelo Brasil de cortar em 30% as emissões de metano até 2030. Como se vê, o Brasil chega com a péssima reputação na COP27, mas a presença de Lula sinaliza ao mundo seu compromisso com a nova política de desenvolvimento sustentável, com a proteção ambiental e com a redução da desigualdade social. O Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a FBOMS, enviou carta ao presidente Lula pedindo que o Brasil seja recolocado no centro das negociações climáticas globais. O pior dessa dor de garganta é que ela não está doendo na superfície, mas está doendo mais profundamente. Então eu vou falando e a coisa vai piorando
no meio do trajeto. A carta da FBOMS pede que Lula sinalize a vontade de o Brasil sediar a COP30 em 2025. Segundo o sistema de rodízio, a América Latina deverá receber o evento daqui a 3 anos. O Brasil deveria ter sediado a COP25 em 2019, mas o governo Bolsonaro recusou, alegando restrições orçamentárias. A carta destaca ainda que a Convenção de Diversidade Biológica, a COP15, a ser realizada de 5 a 17 de dezembro no Canadá, afirmando que o Brasil, por abrigar a expressiva diversidade de espécies e ecossistemas, deve voltar a ter participação significativa nas negociações globais sobre biodiversidade. Lula está destinado a assumir uma importante liderança internacional em matéria de meio ambiente, não só. Sua estreia na COP27 é o primeiro passo dessa nova caminhada que vai levar o Brasil à posição de destaque que merece ter e perdeu durante o desastroso governo neofascista derrotado agora na eleição. Eu quero trazer cada vez mais temas como esse, gente, como a questão da pauta ambiental, porque é uma pressão válida a se fazer no futuro governo Lula e pode ser uma mudança real em comparação com os mandatos de 2003 e de 2006, para a gente poder acompanhar aqui, que são muito necessários